acompanhe aí na sua Bíblia. Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que vos saciastes. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Glórias ao Senhor. Jesus, nessa passagem, ele estava em Cafarnaum e ele tinha deixado o outro lado do mar, e antes disso estava em Tiberíades. Os discípulos pegaram o barquinho e atravessaram. Jesus também atravessou, e depois nós vemos no contexto dessa mensagem a passagem que fala quando Jesus andou sobre as águas. Mas, queridos, ainda no contexto desse texto que lemos, nós podemos observar no capítulo 6, ainda, logo no início, o milagre da multiplicação dos pães. Jesus alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. É isso? 5 pães e 2 peixinhos, eu sempre me confundo. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, muitos destes que estavam ali, percebendo que os discípulos já não estavam mais, e percebendo que Jesus também já não estava mais ali nas margens do mar, e foi sabido por eles que os discípulos tinham pegado o barco em direção a Cafarnaum, e Jesus também tinha desaparecido do lugar, não é? E também estava em Cafarnaum. Muitos destes 5.000 homens e muitas destas mulheres e muitas destas crianças resolveram pegar no outro dia um barco também, barcos que chegaram ali e atravessaram e foram até ao encontro de Jesus. E chegando lá, estes homens, Jesus, obviamente sabendo que eles vinham e que eles estavam no milagre da multiplicação dos pães, disse a eles: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais. E o tema da mensagem desta manhã, que eu quero intitular, é crendo nos sinais de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise muito grande de fé. Nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e todas as demais igrejas que fazem parte do verdadeiro e genuíno cristianismo, que pregam Cristo como Ele é e não como eles inventam ou fazem, não é? Cristo, porque existe um evangelho que está sendo pregado que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existe um evangelho que está sendo pregado que é tão somente para confortar a nossa carne. Eu não digo que é a nossa alma, porque o conforto da nossa alma, ele está tão somente em Jesus. O conforto de nossa alma está tão somente em Jesus. Então, muitos estão construindo o evangelho para o conforto da carne. E quando constrói este evangelho para o conforto da sua carne, erram e não observaram os sinais do Senhor Jesus. Erram e não observaram a palavra que está contida nos evangelhos e que está contida em toda a Bíblia. Então, queridos, quando estes que eu disse erram neste ponto, eles procuram em Jesus tão somente da multiplicação. O erro nosso hoje, como igreja, é nos iludir com a teologia da prosperidade. O erro nosso hoje, como igreja, é entrar nesta onda, entrar neste barco e navegar para um lugar que não vai nos levar para o céu. Porque quando eu prego a teologia da prosperidade, eu começo a distribuir alguns envelopes e dizer que você dando 100, você vai ter 1.000, você dando 1.000, você vai ter 10.000, você dando 10.000, você vai ter 100.000. É óbvio que isso acontece
que estão necessitados. Um exemplo, nesta manhã, foi citado que a igreja está em necessidade. Se dermos alguma coisa, se plantarmos alguma semente no quesito a oferta neste altar, sem a intenção de receber 100 vezes mais, talvez Deus vai nos dar 1000 vezes mais. Mas se dermos para fazer uma troca, uma barganha, um roubo, como se diz lá no Paraná, nós não vamos conquistar nada, queridos, porque a intenção do nosso coração já é mal por princípio. Mas Jesus disse que estes que chegaram a Cafarnaum procuraram ele não pelos sinais. E aí ele segue dizendo: não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Queridos, quando nós procuramos Jesus com uma visão tão somente material, nós temos uma visão horizontal do reino de Deus, e enquanto a nossa carne enquanto a nossa carne estiver sendo satisfeita pelos bens materiais desta terra que são corruptíveis, nós estamos na presença de Deus. Mas quando as coisas começam a apertar, nós saímos fora dos caminhos do Senhor e blasfemamos ainda contra o Senhor. Quantos, queridos, dentro das igrejas que pregam a teologia da prosperidade, já levaram a igreja a juízo? Quantos de vocês já ouviram falar de pessoas que levaram a igreja na justiça? Quantos de vocês já ouviram falar de pessoas frustradas que vendeu o carro, que vendeu a casa e deu tudo e não recebeu nada? Engano. Procuram a Jesus por causa da multiplicação. Nós não podemos procurar a Jesus por causa do pão físico que sacia a nossa fome, mas nós temos que procurar a Jesus crendo